frase daquelas que eu, pelo menos, nunca soube se a atribuição está adequada ou não. Reza a lenda que é do Einstein, né? Que fala que nem tudo que pode ser contado conta e nem tudo que conta pode ser contado. Então, se conecta muito com essa reflexão, né? É importante, mas dá para contar? Eu concordo que a gente pode criar métricas específicas, mas elas acabam incorrendo numa subjetividade que a gente tem dificuldade de lidar com essa subjetividade da métrica. Você espera que a métrica seja muito concreta, muito absoluta, muito irrefutável. E quando a gente pensa nesses estágios mais evoluídos, em questões como vivência de propósito, como internalização de visão, de missão, realmente fica difícil saber qual a fita métrica que medem essas coisas todas, quais são, né? E concordando muito, eu penso que a gente se perdeu no caminho quando as nossas organizações identificaram o lucro como fim e não como meio, né? Quando a gente abraça, e aí até a formação de administração lá atrás, qual o objetivo de uma organização? Gerar lucro, gerar resultado, gerar valor ao acionista. Acho que a gente perdeu a mão nesse lugar de entender que isso precisa estar a serviço de outra coisa, né? Acho que essa coisa também teve uma porção de fases onde a gente chamou de coisas diferentes. Hoje em dia a gente fala muito do propósito, né? Qual encaminhamento, qual o estímulo, qual a alavanca que esse lucro deve puxar. No meu entendimento, tem a ver com impacto social, tem a ver com desenvolvimento de comunidade, tem a ver com prosperidade coletiva. E o cuidado, né? Porque embora nem tudo que conta pode ser contado, você botou a régua, as pessoas vão atrás do que está na régua, né? E aí, meio que custe o que custar, o que está lá especificado na régua. Eu quero fazer, eu quero entregar o que está sendo medido. E aí, por vezes, eu enxergo muito essa inversão de valores acontecendo nas organizações. Vai lá, Marcelo. Concordando, Maíra, e tentando acrescer alguma coisa aqui. Eu me lembro desse papo, apesar aquele ser de bigode era eu, né? Então, tipo, eu tava presente nesse dia. Duvido! Eu me lembro, o Álvaro traz essa provocação como esse apego que as organizações têm com esse numérico, com esse resultado numérico, etc. Mas foi muito interessante, porque naquele momento ali o Henry estava trazendo também, né, Álvaro? Ele estava trazendo uma dica de que as organizações prestassem atenção naquilo que era importante, e se aquilo era importante, aquilo criativamente, deveria se encontrar uma maneira de alguma forma, mensurar isso, né? Ou contar isso, que nem a Maíra trouxe. Então, tipo, e aí sim, eu acho que a evolução do mundo corporativo acompanha a evolução da humanidade, como a gente viu nesse programa, inclusive, e a duras penas a humanidade está evoluindo, né? E está olhando para algumas coisas a mais do que o número, a mais do que o numérico. Então, o que ele provoca ali, e que eu acho que é a provocação do Álvaro, é o seguinte: vamos começar a entender o que, se você quer que um bom ambiente de trabalho, um ambiente de trabalho saudável para o colaborador e para a empresa, ele seja instituído de alguma forma, ele aconteça, comece a olhar para isso como fonte dos seus resultados. Então, que coisas importantes, além do resultado numérico, estão na bandeja, né? E aí, para terminar, eu acho assim, se a gente entender que o resultado numérico é algo natural da gente estar de acordo com aquilo que a gente valoriza, com os nossos valores, a gente começa a transcender esse negócio de ficar preso ao resultado numérico como a única métrica ou a métrica mais importante. O resultado numérico, gente, isso aí é comprovado, não é o Marcelo que está falando, não foi o Henry que falou, isso é comprovado lá pelas todas as pesquisas que abordaram essa questão dos negócios conscientes das empresas humanizadas. O
O resultado numérico das empresas que valorizam esse tipo de coisa, que valorizam a humanização, ele vem e ele geralmente é maior do que daquelas empresas que não valorizam. Então, talvez a grande provocação seja não somente aquilo que nós vamos medir, mas aquilo que a gente vai valorizar, além do resultado numérico, do lucro e daquelas coisas que o mercado, na sua história, nos ensinou, né, que era o importante. E ao mesmo tempo, né, Marcelo, um contraponto interessante de que o acionista, né, no caso de uma empresa, ele busca lucro financeiro, né? Por isso que ele investe em algumas empresas. Então, como que reiterando também a pergunta do Álvaro, piramidando na pergunta do Álvaro, como que a empresa pode fazer esse movimento, né, e agradar todos os lados, né? Agradar a comunidade, agradar o seu acionista, e aí não só falando de cooperativa, onde o acionista é o associado, mas falando de empresas de um modo geral, que eles já investiram naquela empresa buscando rentabilidade, né? Buscando ampliar sua rentabilidade. Eu acho que o Marcelo falou um ponto ali importante, que é aquilo que o mercado considera, né, que é o correto, mas vem de muito antes, né, gente? Resultado como foco principal, resultado por resultado, a gente já vê na escola, na nota pela nota, e não na evolução, né, e não no legado que se gera, naquilo que se constrói no entorno, né, de uma conquista. Então, é realmente, o Álvaro já trouxe na pergunta, né, realmente mudar como a sociedade pensa sobre resultado, e isso se reflete nas empresas, mas não nasce ali, né? Só para não perder o gancho da Duda, né? É muito louco porque resultado, nessa nossa ótica até escolar, né, Duda? É o que está do lado de lá da equação. Então, você tem um sinal de igual e você tem algo que resulta. Então, eu olho para o lado final da equação e não olho para o que forma a equação. O que gera esse resultado? Então, eu fico olhando para ele, querendo que ele tenha mudança, sendo que eu preciso impactar a equipe, eu preciso impactar a imagem, eu preciso vincular cliente ou associado. Bem legal essa visão também. Né? Desconsidera a jornada, né? Vai direto para o ponto de chegada. Perfeito. Shirley, você queria falar antes? Fica à vontade. Eu ia um pouco na linha do que a Maíra trouxe, por isso que eu relutei aqui em falar, mas o que me parece? Tem um despertar aí que as pessoas, principalmente os líderes, né, para falar de empresas, tem um despertar para isso, né? É cômodo também ficar na situação atual, é cômodo esse status quo de você fecha um exercício, abre outro exercício e você planeja 20% a mais de lucro em relação ao que você teve no ano passado. É tudo muito cômodo, sabe? Você pensar a organização, a existência dela com um objetivo final de dar lucro e organizar a tua operação e organizar equipe, e organizar processos para atender isso. É cômodo. E entrar para esse outro lugar, onde o tio prepondera, que nos provoca a pensar um fim para a organização que transcende o lucro, é incômodo. E os líderes precisam fazer uma escolha em relação a esse incômodo. É isso que eu vejo. É extremamente desafiador, é extremamente disruptivo, tem um viés de risco interessante, mas a contraponta do risco, né, a outra parte da equação do risco, geralmente é o retorno. E você tendo sucesso nisso, é o tal do liberar potencial que tanto se fala, né? A gente não consegue mensurar de forma clara quais são as possibilidades de resultado que se tem. Só que, assim, esse resultado, ele, mais importante do que ele, é a forma com que você chegou nele. Né? E essa forma é provavelmente o que pode dar perenidade para esse resultado. Então, é como se você alicerçasse a tua visão em uma visão de escassez. Então, para manter resultados atuais, eu continuo me esforçando cada vez mais em relação à mesma forma. Tem uma analogia que a gente faz que é como se fosse um vício, né? O vício, em relação à droga, cada vez você tem que tomar mais droga num tempo mais curto. Né? E a proposta do tio é justamente o contrário, ele gera uma espécie de autossuficiência para todo o sistema vivo.
E aí eu acho que os resultados são muito mais duradouros, né? Mas eu quero dizer que os líderes precisam fazer uma escolha, assim como as famílias precisam fazer uma escolha, né? Para viver nesse sistema vivo.